Olá, bom dia! Estamos falando sobre transição, mudanças. Antes de iniciar a mudança ou depois que ela finaliza, tem seus perrengues, mas agora saiu do ponto A e ainda não chegou no ponto B, é complicado. Esse meio do caminho é muito complicado. Vamos ler lá em Números 11, 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Olha o que aconteceu com o povo dos israelitas, né? Eles estavam escravos no Egito, Deus estava libertando o seu povo, eles estavam nesse período de transição no deserto, eles estavam sendo supridos pelo maná que descia do céu, comida todos os dias, e eles estavam com saudade da comida do Egito, da escravidão. Eles estavam com saudade da escravidão. E eles começaram a reclamar, e essa saudade veio a se manifestar não por um desejo só deles, mas porque os estrangeiros que estavam no meio do povo começaram a se queixar. O meio do caminho tem muito disso. Às vezes, Deus nos deu promessa e a gente começa a desviar o olhar das promessas que Deus tem para nós, para dar ouvidos aos estrangeiros que se aproximam da gente. É muito interessante quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, e você tá para fazer uma consulta ou um exame, ou você comenta com alguém e aparece tantas outras informações e diagnósticos parecidos com o seu, mas que tiveram finais trágicos, enfim. Eu lembro de uma época que eu tive um bócio na tireoide, ele era enorme, parecia uma laranja aqui. E quem me conheceu nessa época vai lembrar de como eu fiquei, né? Um negócio horrível pendurado. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer um exame, e na recepção, todo mundo que olhava dizia assim: Ah, eu tenho uma amiga, eu tinha um parente, aconteceu comigo, que eu tive e fui fazer a cirurgia e fiquei sem voz. Ai meu Deus, você começa a ficar preocupada. E Deus tem promessas pra gente e a gente se preocupa com o que o vento traz, com o que as pessoas e os estrangeiros traz para nós. E começa a duvidar da promessa de Deus. O povo de Israel tinha a promessa da terra prometida. Tinha deixado de ser escravos, estavam sendo guiados por Moisés à terra prometida. E eles começaram a se juntar com esses estrangeiros, a dar ouvidos a eles e começar a também murmurar junto com eles. E as nossas murmurações, nesse tempo de transição, muitas vezes vem disso sim, da gente terminar dando ouvidos a quem a gente não deveria. A gente deixar de ouvir a voz de Deus e começar a ouvir a voz dos estrangeiros. Nesse tempo de transição, eu quero falar uma coisa boa para você e dizer que as promessas de Deus na sua vida continuam de pé. Mesmo que você esteja em um momento transitório, onde parece que Deus está em silêncio e onde parece que a promessa não vai chegar, Ele está trabalhando. Não dê ouvido à voz dos estrangeiros. Ouça a voz de Deus. E se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, possivelmente há um barulho muito grande dentro de você. Silencie todas as vozes, as suas e a dos estrangeiros, e pare para ouvir somente a voz de Deus. Em meio a essa transição, em meio a essa mudança, em meio a essa dificuldade, quando você ainda não vê que está próximo de chegar à sua linha final da questão que você está vivendo, pense, reflita, ore e diga: Senhor, em meio a tantas vozes diferentes que eu estou ouvindo, eu quero me concentrar na sua. Eu quero ouvir somente a sua. Eu quero me deixar ser guiado pela sua. Silencia as outras vozes e faz com que o meu coração pare de murmurar. Porque a tendência das nossas murmurações é duvidar daquilo que Deus tem falado para você. E a gente só consegue saber quais são as promessas de Deus para a nossa vida quando a gente não afasta do nosso coração o livro da lei. Como você vai saber o que Deus quer para você se você não sabe o que Ele tem falado para você? Tenha o seu tempo a sós com Deus. Deixe de ouvir os outros quando você começa a ouvir mais a Deus. Vamos fazer esse compromisso de estar mais com o Senhor, de ouvir mais o Senhor. Tenha um bom dia.